A paz do Senhor, boa tarde, minhas amadas, meus amados, príncipes e princesa do Senhor. Estive daí 2 dias sem gravar, né? A vida um pouco corrida e não deu para gravar. Mas eu quero pedir aos irmãos que nessa tarde venha deixar o seu like, se inscrever, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal. Tenho visto pessoas que têm visto, mas não têm se inscrito. Por favor, inscreva, para que essa palavra possa alcançar o máximo de pessoas, tocar no coração de pessoas que venham ser verdadeiramente se voltar para o Senhor. Jesus está voltando e nós precisamos soprar o nome dele. Quero comentar hoje aqui com os irmãos, com as irmãs, Gênesis 6:13, que diz assim: Então disse Deus a Noé: Resolvida acaba toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Quando essa pandemia chegou, aleluia, glória a Deus, muitas pessoas pularam, se revoltaram, porque acharam que a igreja não podia parar, o comércio não podia fechar, que não entenderam muito a situação dessa pandemia, porque ela veio assim muito brusca, né? E a gente nunca tinha passado por uma pandemia desse naipe, aleluia. E realmente, amados, essa pandemia ela veio, eu digo sempre, para nós cristãos. Essa pandemia ela veio para nos despertar, para nos acordar, porque estávamos dormindo, estávamos fazendo coisas totalmente contrária à vontade do Senhor. Estávamos vivendo como nessa passagem aqui de Noé, ao qual o povo, aleluia, estava em rebeldia, queria estar em beber, comer, dar em casamento, na desobediência, se corrompeu, o povo se corrompeu na terra, fazendo tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E essa pandemia veio para nos dá uma oportunidade, essa é a palavra, nos dá mais uma chance de buscarmos e estarmos aos pés do Senhor, voltarmos a fazer a vontade de Deus. Eu achei engraçado que muitas igrejas se revoltaram, comércio, não querendo fechar, principalmente as igrejas, né? E nós estávamos vivendo um momento que as igrejas estavam muito rebeldes, ou seja, o povo muito rebelde, o povo não queria estar na igreja, o povo ia na igreja uma vez por semana. Qualquer coisa, não faltava culto, chegava atrasado, o povo desanimado, sabe, parado. E quando as portas de igreja, quando Deus mandou fechar a porta das igrejas, as pessoas se revoltaram. Teve igreja que não fecharam suas portas. Não quero aqui julgar ninguém, cada um, mas eu preciso me expressar nessa palavra, porque quando estava aberta ninguém queria estar. Ninguém queria estar lá. Pessoas que faltavam por tudo, pessoas que iam uma vez na semana, pessoas que não tinham compromisso, não tinham responsabilidade com Cristo. Bastou dizer a porta vai fechar, todo mundo queria estar lá. Eu sempre digo que às vezes é preciso perder para dar valor. Mas mesmo assim tem pessoas que até hoje, muitas pessoas saíram, desistiram, não querem mais, umas estão em cima do muro. Graças a Deus tem muitas pessoas também que acordaram, que hoje estão vivendo o novo do Senhor. Tem pessoas que acham que a pandemia não era nada, que a pandemia não pegava em crente, não pega em crente, eu tenho Jesus, a pandemia não pega. A palavra de Deus diz, não tentai-vos ao Senhor teu Deus. Porque nós somos carne, nós somos seres humanos, ainda não somos santos, porque se fôssemos santos não estaríamos mais na terra. E se Deus permitiu, porque tudo é permissão de Deus. Se Deus permitiu, porque tinha um propósito. E ainda assim hoje a gente continua ainda achando que a pandemia terminou, que a pandemia acabou. A pandemia no Brasil ela não acabou. E eu creio que até lá fora ela deu um tempo, mas ela está aí de novo. Teresópolis estava querendo voltar a um lockdown, que está lotado. Aqui também tem um monte por aqui. Lá fora está voltando. E as pessoas não entendem que lá fora tem estrutura, estão voltando. Tem lugares que estão fechando tudo. Imagina no Brasil que não tem estrutura para cuidar de uma dengue. Aleluia. Nós precisamos ser obedientes e ouvir a voz de Deus. Porque essa pandemia veio para nos proteger, para proteger os outros e para nos acordar, para entender que nós temos um Deus, nós temos um dono. Ele continua sendo Deus. Ele ainda não colocou a autoridade que é dele na mão de ninguém. É ele, a última palavra é dele, ele é Deus. E se estamos passando é porque ele permitiu. E o interessante é que
Teve pessoas que falaram assim para mim, mas aí quiseram culpar. Porque a gente sempre tem que ter alguém para culpar, sempre tem que ter um bode expiatório. Porque é médico isso, que é presidente aquilo, é prefeito, porque não sei o que, isso é mentira, porque a mídia tá fazendo, acontecendo. Sim, pode até ter sido alguma coisa assim. Mas eu disse para ela, eu quero te dizer uma coisa, eu estou buscando no Senhor. Porque nem o homem, nem presidente, nem prefeito, nem governador, nem médico, nem pastor, ninguém pode acabar com essa pandemia. O único que pode fazer isso é Deus. Mas para isso a gente precisa obedecer. Para isso a gente precisa estar naquilo que Deus quer que nós estejamos. Que a gente venha se encaixar na vontade dele. Pessoas estão morrendo. Foi muito triste porque perderam-se muitas pessoas, familiares perderam muitos parentes. Eu perdi uma prima distante, sim, tive parentes que pegaram, sim. Mas se eu te dizer, eu vou te dizer nessa tarde, a melhor coisa naquele momento espiritualmente para a minha vida foi essa pandemia. Talvez se ela não tivesse vindo, eu não sei se eu estaria aqui. Ou eu creio que sim, porque Deus ia criar outros meios para me despertar. Porque no ano de 2019, eu passei o pior ano da minha vida. Passei arrastando, sem ânimo, sem coragem, sem força, sem querer nada. Parecia que eu ia morrer espiritualmente. Chegou em dezembro, eu estava assim, parecia que eu ia surtar. Faltou isso. Minha cabeça estava para explodir, que eu já não suportava mais. Tanta hipocrisia, tanta coisa ruim, tanta mentira dentro da casa do Senhor, tanta heresia dentro da casa do Senhor. Eu vivi este ano sendo dirigido pelo outro. Eu não fazia eu não tinha uma vontade para dizer, olha, isso eu não quero, isso eu quero, isso Deus falou comigo, isso Deus não testificou meu coração. Fui fazendo porque o outro falou, o outro mandou fazer, e eu fui fazendo aquilo. Eu me perdi lá atrás e eu precisava me recuperar, porque estava morrendo aos poucos. Aleluia. E em março, Deus me levou numa viagem. Foi uma viagem abençoadíssima, maravilhosa. Tinha anos que eu não ia no monte. E nessa viagem eu fui no monte. Deus desceu naquele monte. Ele falou comigo de uma maneira tão tremenda, tão poderosa, que eu só sabia chorar. Parecia que eu ia desmaiar. E eu saí de lá, porque quando eu saí daqui eu disse, Senhor, eu só vou para lá. Eu estou indo para lá, mas eu não vou voltar da mesma maneira que eu fui. E verdadeiramente eu voltei diferente. Eu voltei outra pessoa, aleluia, porque Deus falou comigo naquele monte. Lá naquele monte eu lembrei de Moisés. Quando eu cheguei na minha casa já estava um ar diferente, o ar está purificado, estava uma atmosfera totalmente diferente, porque algo em mim havia sido mudado. E eu disse, a partir de hoje eu vou fazer aquilo que Deus colocar no meu coração, não mais, de outro jeito não mais. Porque estávamos servindo o homem, não ao Senhor, estávamos fazendo o trabalho de igreja, não o trabalho do Senhor. Quantas coisas eu deixei de fazer que Deus me deu, quantos desejos, quantos sonhos meus, quantos planos, quantas coisas Deus colocou no meu coração e eu não fiz, porque eu estava sendo direcionada e me deixei, né? A culpa não é do homem, a culpa é nossa, porque eu me deixei ser direcionado pelo homem. Vai para ali, tá bom. Não testificou, eu não senti vontade. Mas eu vou fazer, né? Porque o outro falou para eu fazer. E eu nunca fui assim. E aquilo me fez muito mal. Mas quando eu voltei uma pessoa diferente. E eu disse, agora daqui para frente vai ser assim. É sim, sim, não, não. A verdade vai ser dita. Se Deus testificar no meu coração aquilo que alguém mandou fazer, eu vou. Se não, eu não vou. Me perdoe, mas não dá. E a gente precisa ter isso no nosso coração. Mas ainda hoje as pessoas não estão ainda fazendo a vontade do Senhor. Porque tem muitas pessoas, mesmo ter passado pelo caos dessa pandemia e ainda está vivendo isso, muitas pessoas ainda estão sendo direcionadas pelo homem. Tem pessoas que ela ainda está aprisionada, fazendo aquilo que o homem quer, não aquilo que Deus quer. É muito triste de se falar isso. Dói demais, mas eu passei por isso. Hoje ainda nós estamos, muitas vezes, muitos ainda estão servindo o homem. Muitos ainda estão servindo aquilo que não agrada a Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Nessa pandemia eu pude me despertar, graças a Deus. Eu nunca orei tanto dentro da minha casa como eu orei, nunca jejuei tanto como jejuei, nunca li tanto a palavra como eu li. A porta da igreja estava fechada, mas a minha boca e o céu estavam abertos. Eu posso clamar a Jesus em qualquer lugar.
Eu posso clamar no meu lar, na rua, dentro de casa, no ônibus, e eu faço isso sempre. Aonde eu estou, o Senhor está comigo. A Bíblia diz que Ele não habita em tempo, Ele habita em nós. Aonde eu estou, Deus, Ele está comigo. É buscar e orar incessantemente, sem cessar. Eu nunca busquei, eu nunca orei tanto, eu nunca li tanto dentro da casa do Senhor nesse ano todo de 2019 como busquei em alguns meses dentro da minha casa em 2020. Aquilo serviu para mim, aquilo foi um despertamento para a minha vida. Ou você clama, ou você ora, ou você busca, ou você lê a palavra, ou você vai morrer. Aleluia. E eu me senti florescendo. Porque na igreja eu já não tinha vontade para fazer mais nada. Eu era como uma mobília. Eu era como um fantoche dentro da igreja. Entrava e saía do mesmo jeito, ou às vezes até pior. Até eu entender que eu não precisava do homem, eu precisava de Deus. Deus me chamou para fazer a vontade dele, não a do homem. Para servir e obedecer a ele, não ao homem. Quantas vezes eu vi pessoas dentro da casa do Senhor querendo ser Senhor e não servo. Aleluia. O triste, amado, que ainda hoje existe ainda muitas pessoas do mesmo jeito. Não mudaram porque não quiseram mudar. Não quiseram voltar ao primeiro amor. A pandemia está aí. Mas, glória a Deus, muitos estão vivendo um novo de Deus. Estamos começando, aleluia, uma nova etapa. As portas da igreja estão abertas e esse é o momento da gente abraçar a Jesus, da gente se jogar, de se colocar nos braços do Senhor Jesus. Obediência cega. Obedeça somente a Jesus. Aleluia. Em primeiro lugar a Ele. Depois sim, a sua liderança, o seu pastor, para que você venha crescer na presença de Deus. Abrace a obra do Senhor. Tenha compromisso, tenha responsabilidade na obra do Senhor. Ouve o seu pastor, chegue até ele, pastor, estamos juntos, estamos aí. O que o senhor quer que eu faça? O que tem que eu posso fazer? Me prepara para fazer mais a vontade de Deus, para servir na obra de Deus. Nós somos chamados para servir, não para ser servido. Nós somos chamados para cuidar, porque lá atrás nós somos servidos e cuidados. Hoje nós temos que servir e cuidar. Mas ainda hoje tem muitos na casa do Senhor querendo ser cuidados, querendo ser servido, como se nós fôssemos alguma coisa. O grande poderoso é Ele, o eu sou. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele nós temos que fazer a vontade dEle, porque só Ele merece, só Ele é o Senhor. Temos que obedecer sim, temos que servir sim, temos que obedecer sim. Faça tudo dentro da vontade do Senhor, para que nós não venhamos perecer na terra, como disse aqui na palavra de Deus. O ser humano vai perecer juntamente com a terra e é o que nós estamos passando hoje. Quando Deus disser sim, aí essa pandemia vai acabar. Porque só Ele tem a palavra de vitória, só Ele tem a última palavra. Mas nós precisamos trabalhar e nos mudar para isso. Essa pandemia veio para nós, porque Deus ele não quer nos perder. Ele nos ama de uma forma tão poderosa que Ele não quer nos perder. Amém, meus amados? Que essa palavra possa tocar o seu coração nessa hora. Não tema o homem, não tema a situação, mas tema a Deus. Porque nada nós podemos fazer, porque só Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, como já falei aqui. Amém? Que Deus abençoe a mim, a sua tarde. Que Deus fale contigo nessa palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.